Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é Lindolfo Alves, criador do Jogo da Receita. Aqui você vai aprender como tirar a ideia da sua cabeça e transformar em SaaS com IA sem conhecimento técnico. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre como isso pode funcionar para você. Bom, vamos lá um pouquinho, né? Quem sou eu? Eu sou fundador de empresa, 15 anos. Em 2010 eu comecei a estruturar, a lançar a minha primeira empresa. É uma empresa de software, né, que tivemos aí vários, pivotamos, né, a empresa era uma empresa focada mais em engenharia de software para agências. Depois, em 2014, eu criei o primeiro SaaS de WhatsApp Marketing do país, talvez alguns sendo os primeiros aí do mundo até, né? Não se falava ainda naquela época de WhatsApp Marketing e a gente estava aqui criando, fazendo engenharia reversa e montando o primeiro SaaS. E vou falar uma coisa para você, ele era feio. Era feio demais, assim. Da ideia à execução naquela época, né? Estamos falando de 2014, foi um negócio assim, que nós colocamos, fizemos engenharia reversa, era uma mistura de software com processos manuais, trocação de chips, centenas de celulares, não, era centenas de celulares para fazer aquilo funcionar, né? Cheguei a ter aí uma equipe com 250 pessoas e, obviamente, aquilo foi mudando, foi modificando conforme o tempo. Mas veja só, entre a ideia, ela iniciar, né, ser executada e, de fato, ela começar a escalar, eu não fiquei parado vendo a melhor interface, vendo o que era mais bonito, fazendo entrevistas com usuários, fazendo benchmarks globais, até porque não tinha com quem fazer benchmark naquela época. Nós éramos praticamente um dos primeiros. Tinha uma empresa da Espanha que fazia algo mais ou menos parecido, mas era um software instalado em computador, etc e tal. A nossa ideia, na verdade, era você coloca a sua lista, você coloca a sua mensagem e a gente vai fazer chegar no destinatário. E esse, então, foi o meu primeiro grande software que foi lançado, foi utilizado por milhares de pessoas, faturou mais milhões de reais e fez história aqui no Brasil, tá? Depois, em 2018, eu fundei a Datastone, empresa da qual hoje eu sou CEO e tem aí alguns softwares SaaS também desenvolvidos, né? Então, de lá para cá, o que eu vi, o que eu aprendi bastante, né? A gente não pode esperar muito para lançar um produto, né? Eu sou daquela pessoa que lança o produto e colhe feedback no mercado. E é isso que eu pretendo passar para vocês aqui dentro do meu canal. A gente vai saber como estruturar, como fazer um benchmark. Hoje, com o advento da IA, as coisas ficaram muito simples e isso, de fato, vai ajudar bastante quem hoje tem a ideia na cabeça e não sabe como tirar do papel, né? E com a minha experiência como um todo, eu já criei mais empresas do que alguns gurus aí que faturam milhões já lançaram de empresas, né? Então aqui tem realmente o couro, de certa forma, aqui bem ajustado aqui para tomar porrada da vida e saber o que é lançar um software, validar um software e poder, de certa forma, aí fazer dinheiro com ele. Eu já fiz alguns milhões não, posso botar facilmente mais de 100 milhões de reais em software. Isso daí contando por hora, fazendo conta de padeiro. Com certeza foi muito mais em toda a trajetória, né? Então, o que deu certo para mim? Sempre foi, basicamente, né, ter uma ideia, né, obviamente, uma ideia muito bem ampla, centrada para resolver um problema de uma dor latente do mercado. Eu sempre acreditei muito em pegar softwares que já tenham um mercado validado nos Estados Unidos ou até mesmo na Europa e fazer com que ele seja replicado para o mercado brasileiro, tá bom? Quando você não tem isso, você tem que fazer o quê? Você tem que verificar uma série de outros fatores, que nós vamos falar sobre TAM, sobre som, mas eu não quero deixar por aqui a conversa muito complexa nesse objetivo inicial aqui. Primeiro a gente vai focar, eu quero caminhar com vocês como é que nós vamos desenvolver um software, validar uma ideia e colocar ela no ar de 4 a 6 semanas. Isso aí eu vou fazer com vocês, né? E vocês vão acompanhar em todos os meus vídeos e eu vou mostrar que hoje é totalmente possível, tá? Então, a minha história, né? Quando o SaaS ainda não era chamado de SaaS, como era, não era ainda modinha, eu já desenvolvia softwares, parrudos, então eu sei muito de arquitetura, sei muito mais sobre como liderar times, sobre linguagem de programação, sobre escala, sobre segurança da informação, sobre infraestrutura, e eu vou tentar passar aqui para que isso hoje seja sintetizado de uma forma muito simples durante a nossa jornada aqui, durante esse vídeo, tá legal? Ó, uma coisa que eu quero falar para vocês, tá? Eu não sou vendedor de sonho, eu não sou guru, eu sou um empreendedor que deu certo, sou um empreendedor que está nas trincheiras, sou um empreendedor, mão na massa, sou hoje sim CEO, mas com um CEO com muito pegada de founder, né? Então, eu gosto ainda de fazer, gosto de meter, e esse projeto aqui é justamente para isso, para poder colocar e também ensinar pessoas do que eu sei melhor fazer, criar produtos e colocar eles nas ruas, né? Então, por que 90% das ideias nunca viram SaaS? Primeiro de tudo, né? Vamos deixar algo bem aqui claro, e eu quero que vocês repitam como um mantra comigo, né? Ideia boa não vale nada. Execução ruim mata até uma ideia excelente, tá? Então, com isso, o que eu quero dizer para você? Não basta apenas você ter uma ideia, você tem que ter uma boa execução. Uma boa execução, e aqui agora o meu cachorrinho não tá deixando eu executar o meu coisa aqui. E agora ele acha que ele vai, inclusive, derrubar a luz aqui. Mas continuando lá, faz parte da vida. É o que eu falo. O negócio é executar. Né? O negócio não é ficar pensando. Se eu fosse ficar esperando aqui o horário ideal para poder gravar esse vídeo para vocês aqui, provavelmente eu ia ter que esperar os cachorros dormirem. Né? E quando os cachorros dormirem, o que eu tô fazendo? Estou dormindo também. Né? Então vamos lá. Medo de começar. Todo mundo tem medo de começar. Eu tive medo de começar, inclusive, este curso
né? Este cohort, na verdade, né? Que a gente vai falar depois, né? Muitas pessoas não sabem a diferença entre curso e cohort, então sempre vou fazer essa diferenciação aqui. Curso é aquilo que você vai lá, grava, paga, coloca lá numa plataforma e dá o suporte para o aluno e ele vai ficar olhando, ouvindo, vendo centenas de horas, né? Cohort, na verdade, é um grupo de execução, tem início, meio e fim. Ponto. E é isso aqui que eu quero apresentar para vocês futuramente, legal? Então, o medo de começar, ele trava completamente a pessoa. O medo de começar, ele simplesmente é o bloqueador número 1 para que a sua ideia, de fato, vire um projeto. Todo mundo tem medo de começar e não vender, todo mundo tem medo de começar e não saber executar, todo mundo tem medo, de fato, de ser julgado pelas pessoas, né? Isso é normal. Todo mundo tem uma série de itens, vamos chamar bloqueadores dentro de si mesmo, que varia de acordo com a idade, de acordo com a experiência, de acordo com... Então, a primeira dica que eu dou é, cara, não tenha medo de começar, só vai e faça. Faça isso e praticamente jogue e vamos colher feedback dentro do produto feito, dentro de usuários, entendeu? Sempre tem alguém que vai precisar da solução que você está disposto a construir, né? Pode não ser milhares de pessoas, podem não ser, enfim, um software de sucesso, mas pode ser sim que a sua ideia vire algo que realmente escale e que você, de fato, consiga angariar o mercado. Outra coisa que eu falo para vocês é perfeccionismo. Eu só vou lançar se eu tiver uma interface bonita, se eu tiver nenhum problema, se eu tiver o software perfeito antes de começar a realmente colocar no ar. Cara, deixa eu falar para você, eu já vi assim, empresas bilionárias terem esse perfeccionismo. Eles agem como um elefante branco. E aí vem uma startup do nada e lança aquela primeira ideia arrebatadora, que era praticamente o core da outra empresa bilionária, que ficou meses de planejamento, que ficou meses executando com uma série de times, com validação de mercado, pesquisa de mercado, simplesmente perdeu time. Da mesma forma como eu vejo muitos profissionais também estarem presos ao perfeccionismo por diversas questões internas e não conseguirem se lançar no mercado, não conseguirem executar absolutamente nada porque querem ver tudo perfeito antes de lançar. Deixa eu falar uma história real. Se eu esperasse que as coisas ficassem perfeitas para mim, eu simplesmente não executaria absolutamente nada, 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 nada. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? Executem feio, mas executem. Coloquem com bugs? Sim, mas, obviamente, entenda que isso é um MVP e que isso, de fato, vai levar você a colher feedbacks para você melhorar a cada dia, tá bom? Vai com a tua mãe lá, seu safado. Outra coisa que eu quero falar para vocês é dependente de programador. Gente, foi-se a época. Foi-se a época que depender do programador para lançar sua ideia. Ah, Lindolfo, mas você está dizendo que programador não é necessário. Ele é necessário. Obviamente, programadores, eles sabem desenvolver sem bugs, eles sabem escalar um problema, eles sabem enfim, camadas e camadas de tecnologia, diferenças que podem fazer com que o seu software rode melhor, que de fato você não dependa apenas de IA, né? A gente tem um grande problema com o IA, né? O IA é muito bom para você lançar, muito bom para você, de certa forma, validar o teu projeto, mas obviamente vai chegar uma hora que você vai precisar de um time técnico, não tem jeito, tá? Então não seja iludido por gurus do mercado dizendo que você não vai depender de programa. Um dia você vai, mas a ideia aqui é você tirar a sua ideia do papel, lançar, fazer as primeiras vendas, e quando isso virar um problema, aí você começa de fato a dar atenção para eles, né? Eu tenho uma fala do meu advogado que é o seguinte, né? Eu falo, primeiro, vamos lidar com os problemas que nós temos. Não vamos, né, nos antecipar ao problema. Então, vamos lá, galera. Vamos pegar, tem diversas ferramentas já. A cada 3 meses as ferramentas elas estão praticamente né, o mundo não está andando, o mundo está capotando, né? Então se fala de IA. Então a evolução das ferramentas ela está assim gritante, ela está latente, ela está pujante. Então praticamente a cada 3 meses a evolução ela vai continuar existindo. Tá? Então, hoje você consegue sim fazer coisas grandes com IA, ponto. Né? Mas de um certo ponto para lá você vai precisar de um programador. Código de mercado. O que quer dizer isso? É você não saber para quem você quer vender. Você não sabe, se você não souber qual é o problema que você vai resolver na vida de uma pessoa, de uma empresa, você não sabe qual é a fatia do mercado que vai ser endereçado para você atacar com aquela solução. Né? Então, ter uma visão faz com que você fique mais orientado para qual problema aquele seu software vai resolver. E se o seu software não vai resolver nada, meu amigo, vai, pensa em outra ideia. Fica aí viajando e tentando ter outra ideia, porque se você não resolver o problema, se você não conectar a sua solução com uma dor, você não vai conseguir resolver o problema de ninguém e logo o seu software também não vai ter nenhum problema. Ah, Lindolfo, tem exceções? Tem uma série de exceções, cara, mas não é a média. Ponto. Você tem que entender que se você ficar procurando ser a exceção, entendeu? Você vai se frustrar muito com isso. Então procure sempre um problema, uma dor, uma audiência e que o seu software vai resolver bem aquele problema com a tua solução, tá? E a outra coisa é ego técnico, né? Cara, não vou usar o Lovable porque ele usa determinada tecnologia, ou ele vai rodar dentro do ambiente, ou os meus dados vão estar na IA disponíveis, ou, é sempre um ou. Então esse ego técnico mata a grande maioria dos projetos, né? Porque é um ego que hoje, sinceramente, é a discussão do sexo de anjos, né? Eu lembro, por exemplo, lá em 2010, quando eu comecei a desenvolver soluções, né, de software SaaS, né? E hoje são chamados de SaaS, né? Em que muitas pessoas falavam, mas por que você vai desenvolver soluções da sua empresa em Python? Não, isso é modinha, isso é não sei o quê, isso é aquilo. E, cara,
15 anos, né, em todas as nossas soluções, todas as empresas que eu tive, eu desenvolvi em Python e posso falar para você, né? Se eu fosse pelo barulho das pessoas, que na época era PHP ou ASP, né? Eu acho que naquela época ainda a gente estava nem em .NET, né? Que são aí linguagens de programação, eu estaria ferrado. O Python ajudou muito a minha vida, ajudou muito com os projetos open source. Eu sou open source na veia, eu gosto de projetos open source. Eu acredito que a comunidade open source contribui muito para o mundo empresarial. Continua contribuindo, tá legal? Então, esses praticamente 5 pontos que eu coloquei aqui são os pontos que 90% das pessoas são bloqueadas e que não conseguem tirar da cabeça a sua ideia e tornar aquilo SaaS, né? Então, eu tenho uma palavra que uma frase, na verdade, que eu gosto muito de dizer, né? Ideia não morre por falta de dinheiro, né? Ela morre por falta de decisão, tá legal? Então, é bom, galera, saber em qual grupo você se encaixa aqui, trabalhar os seus medos, trabalhar, enfim, seus anseios aqui, saber que você não precisa de uma pessoa técnica para tirar sua ideia do ar, saber que é possível hoje, com o arsenal que nós temos de inteligência artificial, colocar ideias no ar em até 6 semanas, tá legal? E aí nós vamos para um outro ponto, que é o seguinte, né? Hoje, quando nós falamos em colocar uma ideia no ar, né? Colocar o seu SaaS no ar, né? Colocar e tirar da tua cabeça e torná-lo um SaaS, né? A gente fala muito sobre MVP. Então, o que é o MVP, né? MVP é um produto mínimo viável. É onde você tem uma grande ideia, você ali tem talvez uma solução brilhante e ela é composta por várias camadas, mas ela sempre vai ter. O core é um negócio que ela vai fazer bem, que vai resolver, né? Então, isso é chamado de MVP. É o produto mínimo viável para você ter algo rodando, para que você possa validar essa ideia com um grupo de pessoas, e a partir daquele momento que você valida essa ideia com aquele grupo de pessoas, você, de fato, obtém os feedbacks e começa a melhoria deste produto, tá? Então, o MVP é uma versão inteligente que você coloca no ar para que você não fique preso àquelas amarras de perfeccionismo, de programadores e afins, né? Então, assim, MVP, ele tem um conceito errado, né? Que o MVP não é um produto feio, é um produto focado em resolver aquele problema, focado em tirar da tua cabeça aquela ideia, né? Então, MVP não é um produto feio, não é um produto inacabado, né? Ele pode ser inacabado do ponto de vista de tudo que você quer construir, mas do ponto de vista de colocar a primeira versão no ar para ter feedbacks iniciais, ele não é um produto inacabado. Eu mesmo acabei de lançar um SaaS, né, em outubro, na verdade, e nós queríamos validar se aquilo era uma dor no mercado. O produto chama-se Data Review, e nós pegamos e falamos, bom, como que a gente vai fazer? Primeiro, vamos trabalhar no core do produto, né? Ele praticamente envolve muita questão de identidade de usuários anônimos, etc e tal, cruzado com informações e dados cadastrais, enfim. Não vou muito me aprofundar aqui na solução, mas basicamente ele é uma solução para identificação de usuários anônimos. Então, o que nós fizemos? Eu não fui atrás de fazer interface bonita. Eu não fui atrás de querer desenvolver todas as funcionalidades e integrações possíveis e imaginárias. Eu peguei, né, junto com a equipe, lancei o core do produto com uma interface feia, horrível, né, criado por IA, né, e simplesmente lancei e chamei ali alguns amigos, né? Isso colocou basicamente 50 clientes, 50 sites, vamos dizer assim, para testar o produto. E baseado naquilo, aí a gente pôde realmente entender como é que funcionava por baixo de uma série de infinidade de infraestruturas diferentes, sites diferentes, tráfegos diferentes, pessoas diferentes, navegadores diferentes, computadores diferentes, celular, desktop e por aí vai. Então, ele não era um produto inacabado, né? Na verdade, ele era um produto para aquele momento para validar uma ideia. Validamos a ideia, melhoramos o produto e aí lançamos a interface final agora em dezembro com as integrações que permite que ele seja agora um SaaS para a venda ampla para o mercado, né? Então, esse é um exemplo que a gente usou muito IA, que assim, se fosse em versões não, se fosse, vamos falar, antes, 2 anos antes, para a gente colocar esse produto no ar, a gente levaria mais ou menos de 9 meses a 12 meses, né? Hoje, com a IA, nós conseguimos colocar muito rapidamente. Em 4 meses, a gente já tinha esse produto core rodando e praticamente em 6 meses a gente já tem um produto pronto para ser comercializado no mercado e está sendo comercializado, tá? Então, a funcionalidade mínima que você precisa é aquela função core, ou seja, aquela função para ser executada, para ser validada, para você ter feedback se aquilo para de pé. Se as pessoas vão dar feedback para você, se você, baseado naquele feedback, você ou melhora teu produto, ou você simplesmente vai lá e pensa novamente em como entregar aquela ideia de uma outra forma, ou simplesmente desiste da ideia, né? Então, o que não pode ficar fora dentro do MVP? Obviamente que né, a facilidade da pessoa usar o produto. Obviamente que é o produto funcionar de fato, né? Porque senão você não vai ter bons feedbacks e você vai achar que você está errando, na verdade, na ideia, mas na verdade você está errando na execução, né? Nada como você colocar um produto na mão do usuário para testar e ele falar que é merda, né? Mas não é uma merda na questão conceitual, né? O conceito é até bom, mas é uma execução ruim, uma execução de merda, né? Sendo bem claro com as palavras. Não faça isso, né? Teste antes, teste bastante, entendeu? Coloque ali na mão de pessoas próximas a você que possam te ajudar a contribuir com esse MVP e depois você vai, de certa forma, colocando para outras pessoas testarem e dar feedbacks, né? Então, o seu produto que nasceu tosco, mas pelo menos ele funcionou, né? Um produto tosco que funciona é o que a gente precisa no MVP. É sempre o que eu fiz na vida inteira. Produtos toscos que funcionam e depois daquilo, aí a gente vai cuidar de design, vai cuidar de usabilidade, vai fazer integrações, vai escalar a infraestrutura, vai otimizar código, vai pensar numa série de outras questões, tá? E aí depois a gente vem com outro tema, que é melhor feito
do que perfeito, cara. Isso aí, eu levo um manifesto pra minha vida e eu acho que eu ouvi isso provavelmente por volta de 2006, 2007, quando eu estava lá nas agências, né? E eu ouvi isso de um gestor meu: melhor feito do que perfeito, tá? A gente tinha, se eu não me engano, que fazer uma migração, etc e tal, e não tinha tempo, não tinha mais deadline, e no fim dos fatos, a equipe, se eu não me engano, eu inclusive, falou: cara, não vai dar, vai ficar horrível isso daqui, não vai ser bacana. E aí meu gestor falou pra mim: melhor feito que perfeito. E quem trabalhou comigo até hoje, né, sabe que eu levo isso pra vida, né? Se você tá esperando alguma coisa ficar perfeita, né, alguém pior que você vai ganhar o seu mercado, né? O mundo é de quem faz, né? Então o mundo é de quem realmente executa, né? De forma imperfeita, mas executa, né? Então o time tem tudo a ver, né, com a estratégia de lançamento, né? E óbvio que isso muitas vezes vai, de certa forma, atrapalhar a qualidade, né? Às vezes é aquilo, né? Software, você depende de tempo, você depende de uma série de fatores, né? Às vezes, um mais um não é dois, né? Às vezes, essa conta, na verdade, é ao contrário, né? Ou seja, você colocar duas pessoas num projeto, muitas vezes, não quer dizer que você vai dobrar a velocidade de entrega de software, mas hoje, com a IA, muito disso mudou e muito desses paradigmas estão, de certa forma, sendo deixados de lado, né? E aí, outra coisa, o mercado vai validar você. Não é você, não é tua mãe, teu irmão, teu sócio, as pessoas, enfim, ao seu redor. Cara, bota o software no mercado e deixa o mercado validar essa ideia para você, tá? O feedback dói, né? Mas ele salva o teu produto. Muitas vezes, nós já começamos a desenvolver determinadas tecnologias aqui em que inicialmente ela não deu certo, né? Mas isso nos levou a conhecer, né, a lidar com outras questões, outros problemas, né? Digo para vocês aqui um exemplo real comigo. Em 2021 a gente montou uma central, um software, né, um SaaS, que era uma solução de monitoramento em tempo real de redes sociais. Ninguém fazia, se eu não me engano, até hoje ninguém faz monitoramento em tempo real, né? Quando quer dizer em tempo real é ali 1 hora de atualização massivo, né? Nós estamos dizendo aí de milhares de usuários, né? Aquele software, né, tirou meu sono, né, me trouxe até outros problemas até de saúde, porque era um negócio gigantesco, era um contrato gigantesco, e aquilo ali precisava estar trabalhando, era para uma função que realmente era uma função muito específica e que dependia daquilo rodando 100%. Então você imagina, toda hora, imagina você lidar com né, em meta em geral, né, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, TikTok e sei lá, devo ter esquecido de mais algum. Então, obviamente, empresas toda hora estão mudando a forma como seus softwares rodam. Um software que roda no Brasil de um jeito, quando você roda, por exemplo, o software em um servidor dos Estados Unidos, ele roda de outro. Então, o scrapping, ele de certa forma era um negócio assim, horrível, né? Mas é aquilo, foi um negócio que começou com uma única rede social, com o feedback nós fomos desenvolvendo, a solução ficou linda, maravilhosa, mas ela ficou custosa demais para rodar, porque requeria algo que as redes sociais não queriam que acontecesse, que era praticamente o quê? Você fazia ali scrapping de milhares de pessoas atualizando os dados em tempo real, tá? Isso nos deu, na verdade, e o feedback dado pra gente, né, nos permitiu que nós desenvolvêssemos futuramente outras soluções. Então, aquele feedback ele doeu muito por vários problemas, várias noites em claro da equipe, etc e tal, mas no fim das contas nós dominamos como ninguém a forma como as redes sociais trabalham, como elas disponibilizam os dados e as formas de fazer scrapping nelas, né? E isso originou-se outros produtos dentro da empresa, né? Uma outra coisa também que vai contra o feito melhor que perfeito é você ligar muito cedo para o design da sua solução. Cara, se você está testando, o design é a última coisa que você precisa realmente ficar ali de olho, você precisa realmente investir. Tá? Então, hoje com a IA, de novo, isso é tudo muito mais fácil, tudo mais simples, né? Uma semana você bota um SaaS aí funcionando de uma forma linda, maravilhosa, né? E depois você vai ajustando em tempo real, iterando, mas, cara, você não precisa se preocupar com design. Se preocupe com a funcionalidade, se preocupe com aquilo de funcionar corretamente, tá? Então, vamos lá, todo mundo comigo, né? Se eu terminar isso daqui e vocês levarem para feito é melhor que perfeito, eu já ganhei aqui o meu dia, tá legal? E aí a gente vem, como validar uma ideia sem gastar dinheiro, né? Bem, primeiro, né? Isso é uma objeção clássica de quem quer começar, mas acha que você tem que, de fato, gastar rios de dinheiro com programador, com infraestrutura e afins. Não, isso passou, isso é passado, né? É um passado não tão longínquo, né? A gente tem praticamente a IA e ela começou para desenvolvimento de software, etc e tal, 1 ano, né? Tem mais tempo, etc e tal, mas foi para o mainstream mais ou menos há 1 ano, né? Se você precisa de dinheiro para validar uma ideia, né? Eu acho que você, na verdade, está procurando uma desculpa, né? Você pode sim validar ideias hoje com inteligência artificial sem gastar R$ 1, tá? E hoje, como é que você faz isso, né? Você simplesmente pode criar uma landing page na IA de forma simples, você pode, de certa forma, fazer toda a validação de benchmark de mercado, fazer perguntas, saber quem são seus concorrentes, saber quais as dores do seu ICP, da sua persona, ou seja, daquela empresa e daquela pessoa compradora, tudo pela IA. Você consegue, de fato, hoje, em poucos dias, validar essa sua ideia, né, sem gastar R$ 1, né? E depois disso, você vai fazer o quê? Você consegue
através das plataformas, Hotmart e afins, fazer a pré-venda. Você pode, de certa forma, aí, colocar uma lista de espera, né, esperando que as pessoas se inscrevam para validar a ideia, e dali você pode chamar essas pessoas para uma conversa, né? E aí, de fato, o que eu sempre digo para as pessoas? Primeiro, formate oferta. Formate oferta e vá conversar com algumas pessoas, né, para saber se aquilo é válido. Falar de maneira prática: fulano, olha só, eu tenho aqui uma ideia, né, de lançar um software aqui o mês que vem, e esse software aqui vai ajudar, por exemplo, terapeutas a lidarem melhor com a agenda, né, e os lembretes e cobranças dos pacientes, né? Deve ter softwares aí que já fazem isso, etc. e tal, mas olha só o nicho que eu fui: terapeutas, né? Terapeutas têm aí uma certa especificidade, né? Elas precisam de um determinado, vamos chamar, funcionalidade que talvez outros médicos, dentistas e afins não precisem, né? Elas precisam de uma certa forma de lembretes para não perder aí o tempo delas, porque tempo para elas é dinheiro. Pense que uma hora delas não atendido aí por conta de um paciente que esqueceu, simplesmente é uma hora que ela perdeu, que ela deixou de fazer dinheiro, e não existe nada nesse mundo que vá fazer com que ela ganhe essa uma hora de volta, porque o dia tem 24 horas para todo mundo. Então, vá lá conversar com terapeutas e saber se isso realmente é uma dor latente para ela, e se um software como esse ajudaria. E depois, né, você pergunta: e você pagaria R$ 199 por mês para você ter isso, sem limites de pacientes e sem limites de disparos de e-mail? Né? Ou seja, você faz uma oferta antes do produto. Porque se você não pensar como você vai vender isso, como você vai ofertar, para quem que você vai ofertar, simplesmente, cara, você está fazendo de forma errada, né? E eu vou gravar diversos vídeos aprofundando cada um desses aspectos que eu estou dizendo aqui, que travam a pessoa na hora de lançar o seu software, tirar sua ideia da cabeça, lançar seu SaaS aí com inteligência artificial, né? Um outro ponto que eu quero falar para vocês é a verdade nua e crua, né? Onde é que a IA te ajuda de verdade e aonde é que ela te ilude, né? A IA, ela não cria negócio, ela acelera, né, o que você já decidiu, né? Ou seja, quem já se decidiu vai usar a IA de uma forma como ninguém outro, né? Ela vai ajudar sim a você, de certa forma, criar rapidamente seu negócio e faturar rapidamente seu negócio, tá? Mas ela não vai fazer tudo por você, tá? Ela é, na verdade, um copiloto das suas ideias, né? Mesmo que você não precise de conhecimento técnico, você fala com ela de linguagem natural e ela vai traduzir aquilo tecnicamente. Mas para ela fazer isso aí, você precisa de uma série de cuidados e conhecer como pedir para ela, né? Ela economiza meses e mais meses, né, de desenvolvimento de projeto, né? Você imagina que uma estrutura organizacional onde você tenha minimamente que desenvolver um projeto, você precisa de um programador, você precisa no mínimo alguém com conhecimentos de infraestrutura, né? Depois você precisa de alguém ali, um web designer, para colocar a sua landing page no ar e que possa ali configurar um funil de comunicação, e também, né, uma pessoa de marketing ali para fazer campanhas para você captar esses clientes, tá legal? Então, hoje você já consegue praticamente fazer tudo isso com uma IA. Então, ela economiza meses, né? Ela não vai resolver se você não souber o que fazer, se você não souber o que perguntar. Por isso que vai ter aqui alguns vídeos aqui onde eu vou falar exatamente como pedir, que papel que ela tem que assumir para resolver qual tipo de problema, né? Outra coisa, né, são os perigos dos prompts, tá, galera? Então, assim, o prompt, ele, de certa forma, ele tem que ser muito objetivo, ele tem que ser trabalhado com um cenário muito bem definido. Você tem que colocar o prompt como ele sendo um determinado ator, uma determinada especialidade, dar diversos exemplos do que você quer que ele execute, você tem que dar exemplos de saída, você tem que colocar ele, de certa forma, ali, alguns componentes ali para que ele não alucine, para que ele não comece a ir para outro caminho. Porque o que eu mais vejo por aí são pessoas que se frustram e se perdem usando IA, porque você começa para IA falando, vai por aqui pelo centro, e ela começa a ir para a direita, e quando você perdendo tempo, está perdendo 1, 2 dias para fazer ela voltar para o centro novamente. E isso está gastando créditos, está comendo teu dinheiro, está comendo teu tempo e sabotando você, tá? Então, a gente tem diversos perigos aí na engenharia de prompts que tem que ser evitados para a construção de tecnologias, software, SaaS aí, tá bom? E aí, obviamente, chega num ponto que você vai lançar o teu SaaS, né? E você, obviamente, vai precisar mais do que uma IA, né? Você, muitas vezes, vai precisar de saber interpretar números para saber realmente como está a saúde da tua empresa. Você vai precisar ter conhecimentos para poder interpretar números e lançar uma campanha de marketing, né? Então, o que acontece, né? Você passa ali de uma ideia criada, validada e lançada a começar a fazer a gestão de um negócio. E esse negócio pode ser algo ali simplesmente que é um negócio que fatura 5, 10, 15 mil reais, né? Mas é um negócio que você precisa fazer gestão, né? E aí, o que você precisa começar a fazer? Bom, primeiro não ter problemas em saber identificar números corretos das mais diversas, é, vamos chamar ali, disciplinas, né? Marketing, finanças, até mesmo a parte de tecnologia, até mesmo parte aí de contratação de pessoas, muitas vezes, né? E isso pode te levar, por exemplo, a contratar sócio errado. Eu já tive, por exemplo, uma série de sócios errados, né? Acertei em alguns e errei muito em outros, né? Eu tinha, por exemplo, um sócio que era fanfarrão, né? O cara ali, você tava ali dia 30, dia 31 ali, fechamento de mês, e esse sócio aí, ele tava, né, vivendo a vida de um príncipe encantado, né? E o resto da empresa ali, se matando ali nas vendas, etc e tal, fechamento de mês, aquela correria, né? Outra coisa também que você não pode deixar acontecer é você lançar um produto que não tem mercado, ou seja, você
fez algo onde você errou no fundamentalismo, né? Que eu costumo dizer, né? As coisas precisam ter fundamentos para que aconteça, né? Sem o fundamentalismo, você não vai para lugar nenhum, porque você vai estar sempre na superfície do conhecimento. E aí você fica, de fato, você fica praticamente sequestrado pelo hype do momento, tá? Outra coisa que você também de lembrar, quando você vai, de certa forma, fazer a gestão de um negócio, né? As decisões. Por exemplo, decisões que já me levaram aí por maus caminhos, né? E por maus caminhos, como, por exemplo, escalar cedo demais uma solução. Tá? Então, você tem que ter paciência. Não é todo mundo que lança hoje um negócio e está em 6 meses, um ano, faturando aí 100 mil por mês. Né? Isso é uma exceção à regra. Na verdade, está muito mais ali para você conseguir 5, 10 mil do que isso daí. Por quê? Cara, o mercado hoje é complicado. Né? O mercado você tem um custo de aquisição muito alto, né? Para você trazer software. E quando você está ali lançando o início de uma ferramenta, você ainda não completou um ciclo de conhecimento, né? Que vai te dar ali uma série de insumos para que você decida se é o momento de escalar ou não. Então, às vezes, o bota dinheiro ali e o dinheiro não vai vir, ou você vai ter muito churn, você vai ter muita desistência, você vai lidar com problemas de escalabilidade do próprio software, aí você vai ter que se preocupar em contratar desenvolvedores, contratar suporte, e isso você não está enxergando. Então, esses erros, né, já quase me quebraram uma vez, né? Então, hoje em dia, já muito, muito mais quilômetros rodados, sempre que a gente vai lançar um software, lançar um SaaS, lançar um projeto, a gente olha para tudo isso, né? E outra coisa, né? Um bom técnico não é um bom gestor, não é bom em negócio, tá? Então, assim, você precisa desenvolver algumas habilidades comerciais para que seu software vá para frente, né? Isso não quer dizer que todo fundador, né, precisa ter conhecimento de venda. Não precisa, mas é bom. Se ele conseguir dominar o produto e dominar vendas, ninguém vai parar ele. Tá legal? Então, essas são algumas dicas aí que eu coloco que já me levaram para maus caminhos, já fizeram com que eu praticamente, eu já quebrei negócios lá atrás por conta de sócios, né? Eu já desisti de negócio, já abri mão, já vendi empresas, de certa forma, para me livrar do negócio, porque eu simplesmente fiz aí uma série de besteiras aqui que eu estou passando para vocês. E outra coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui. Galera, curso não resolve execução. Curso não resolve execução, né? Nunca resolveu, tá? Então, o que que acontece? Hoje o que a gente mais tem são pessoas que adoram comprar um curso, né? Esses dias mesmo eu vi o Érico Rocha, né, numa live de manhã ali com uma professora de polydance, né? E deu meia hora praticamente de live ali e o Érico Rocha tava ali crente que tudo que ele tava dando de dica era pra pessoa executar, enfim, toda a estratégia de lançamento dela pra polydance. E aí, quando foi mais ou menos no meio ali, ela falou, não, mas na verdade eu não quero fazer um curso de lançamento de polidense, né? Eu quero muito mais ir para a parte de coach, mais ou menos ali, não lembro exatamente. Coach, inclusive, eu já até comprei um curso para me certificar, para eu poder lançar isso daí. Como é que é? Né? A pessoa está querendo fazer um lançamento de algo que ela não sabe ainda executar. Né? Ou seja, consumidores de cursos nós temos um monte, né? Curso é consumo, né? Execução é desconforto, a execução é que dói, a disciplina, a constância, né? Isso de fato é que faz, que separa as pessoas que falham das pessoas que realmente conseguem ter sucesso na vida, né? Porque curso, você tem aos montes por aí. Na verdade, a gente está vivendo aqui uma tal de, vamos chamar, infobesidade, né? Onde você praticamente está obeso de tanta informação que você tem, né? Porque você tem informação no YouTube, você tem informação de todas as maneiras, agora você tem praticamente uma pessoa, né? Na verdade é uma IA que você conversa aí, que te dá toda a resposta. Então, na verdade, você praticamente virou um especialista generalista. Você tem a resposta para tudo, mas você não executa absolutamente nada, porque você é um mero consumidor de cursos, né? E você tem uma ilusão de progresso ao saber sobre algo, mas na verdade o que acontece? Você não sabe executar nada. Então, assim, como eu costumo dizer, na prática, a teoria ela é completamente outra, né? E o que acontece? O curso não vai te cobrar progresso, né? Ou seja, se você consumiu metade dele, vai estar lá por um ano, pela vida inteira, né? Na verdade, enfim, o ano que vai vir uma atualização daquele curso vai fazer você comprar de novo, né? Você não tem nenhuma cobrança, praticamente, se você executou ou não do curso, tá tudo bem. E aí, se você quiser alguma coisa maior do que isso, você tem que ir uma mentoria. Mesmo assim, na mentoria você não tem cobrança nenhuma, simplesmente fez, não fez, tá ok. Entra para a estatística das 99% das pessoas que não executam, né? E aquela coisa, curso não tem entrega real. Né? O curso basicamente é um negócio estático ali, não é nada dinâmico, em que você, obviamente, tem que estudar, tem que fazer curso, tem. Mas o problema é as pessoas que não executam, as pessoas que toda hora estão ali, pô, elas viram praticamente ali um terreno fértil para as pessoas que vendem cursos e que têm ali, de certa forma, uma ilusão de que com o curso ele vai mudar completamente a sua vida. E aí um curso não vai mudar a sua vida, ele vai te dar mais conhecimento, obviamente. Pode ter um curso bom, pode ter um curso ruim, isso aí são outros 500, mas o fato é que você vai continuar ali nos... Quando nós falamos de execução, o curso não vai levar absolutamente nada, a não ser que você execute. Você não gosta de ver falando do computador? E aí existem outros meios, né, que te levam à execução de uma ideia, né, que fazem você tirar do papel o que você realmente quer, né? Então, isso, por exemplo, é um modelo que eu acredito, né? São aí os cohorts, né? O que são os cohorts aí? Por que eles, de certa forma, funcionam, né? Na verdade, a gente educa preparando para a execução, né? Então, assim, não é sobre aprender, é sobre entregar, né? Então, cohort, ele, de certa forma, vai fazer você aprender, vai te cobrar, você vai ter ali momentos desconfortáveis de entrega, onde você vai ter que apresentar teu produto, né? E o fato é que
em um determinado dia aquilo vai acabar e você vai ter que fazer a entrega perante ao grupo, perante ali a pessoa que está te mentorando, né? Então, essa é a diferença entre um curso e um cohort. Cohort são um grupo de pessoas que se juntam para poder executar uma ideia através de um mentor, de um guia, né? Através de conteúdo, né? A métrica de sucesso de uma pessoa que, de fato, faz a entrega é diferente de uma métrica de uma pessoa que faz o curso. Porque o curso, simplesmente, você pode fazer um curso ali de, enfim, 200 horas que você não vai conseguir medir seu nível de aplicabilidade daquilo que você, de certa forma, aprendeu no mundo real. E o cohort, ele é ao contrário disso. Ele é praticamente entrega, entrega, entrega toda semana, tá? Então, assim, o cohort não é para todo mundo. Primeiro, são para pessoas que querem executar, né? Isso tem uma diferença brutal. O cohort são para pessoas que têm disponibilidade ali entre 2 horas ali, mais ou menos, por dia, 1 hora, 2 horas por dia ali, mais ou menos ali 10 horas por semana, para poder entrar de cabeça naquele conteúdo e fazer aplicações de verdade. O cohort é para quem já tem uma ideia e quer, na verdade, um grupo sobre a aplicabilidade daquela ideia, e não simplesmente mais um curso de como lançar a tua ideia. Então são mundos completamente diferentes. Tá? Tempo. Se você quer realmente tirar a tua ideia, é para você. Se você quer colecionar dentro do seu Hotmart, dentro do seu Drive, dentro do seu Raio Parta aí, mais um curso, mais um vídeo, entendeu? Isso daí não é para você, tá? Então, o cohort é para quem realmente quer se comprometer em colocar a tua ideia no ar. Quem quer realmente executar essa tua ideia, colocar ela no ar e ter feedback de pessoas que estão no mesmo nível, com a mesma mentalidade, com o mesmo mindset. E foi assim que nasceu o jogo da receita, gente. O jogo da receita, ele vem, né, de uma experiência de 15 anos minha como criador de SaaS, de liderança de empresas, de times de tecnologia, que fizeram com que os meus softwares vendessem milhões e milhões de reais, com a possibilidade de ajuda a pessoas que querem tirar a tua ideia da cabeça, né, do papel e colocar ela no ar como software entregue ali com a ajuda da inteligência artificial, né? Isso aqui eu vou falar para vocês, né? Não é um curso, né? O nome já diz, ele é um jogo, né? E é um jogo assim, e nem todo mundo vai passar de fase, né? O nome, o jogo da receita, ele retrata exatamente isso. São para pessoas que querem tirar do papel a tua ideia, colocar ela aplicadas em IA e faturar, ter receita, né? Eu queria isso exatamente para ter essa ajuda, dar essa ajuda para essas pessoas, né, para resolver esse problema real que nós temos hoje de cursos de mais cursos de mais cursos que não fazem a pessoa praticamente sair do marco zero, do ponto zero. A promessa que a gente faz aqui é que você vai sair com o seu software publicado em 6 semanas. Isso é jogo da receita. Isso é o Lindolfo Alves garantindo que nós iremos juntos celebrar o seu software publicado no fim deste programa. Tá legal? A gente tem isso como entrega, nós temos isso daí como mentalidade e precisamos, queremos e só queremos, na verdade, pessoas com esse mesmo alinhamento de propósito e nós, tá legal? Então, praticamente, a gente vem aí, né, com muita bagagem, com muita dinâmica, a gente vem com muito fundamento, nós iremos entregar aí muita aplicabilidade em cima de ferramentas de IA. Você vê que aqui a gente não está entrando tecnicamente em A ou B, porque isso é irrelevante, né? O jogo da receita, ele nasceu para quem não tem conhecimento técnico e quer, de certa forma, colocar a sua ideia no ar, sua ideia publicada, sua ideia funcionando, pronta para faturar. E é pessoas com essa mentalidade que nós queremos aqui. Se isso faz sentido para você, né? O link está aí na descrição. Acompanhe os nossos conteúdos daqui para frente, vamos se aprofundar cada vez mais. Nós vamos estar falando muito sobre cada tópico aqui. Nós temos ali uma comunidade. Eu estou de frente desse projeto. Você vai estar falando diretamente comigo. Então, eu vou estar aqui liderando vocês a entregarem o software, assim como eu lidero as minhas empresas a entregar os seus projetos, tá? Então, é isso. Conto com vocês, o link tá aí na descrição. Se você gostou desse vídeo aqui, é aquilo, né? Dá um joinha, dá um like, compartilha com um amigo, compartilha com aquele teu amigo que é teórico demais, execução de menos. Nos vemos por aí. Um abraço, galera!